Quem quer ser juiz, defensor, promotor, procurador ou delegado de polícia sabe que para passar nesses concursos é fundamental a leitura da lei seca, especialmente para a resolução de questões objetivas. O que nem todos têm no radar é a importância desse estudo para as provas discursivas e orais também. Eu sou Marco Dominoni, sou defensor público federal, fui procurador federal e eu te ajudo a passar nos concursos jurídicos, ainda que você tenha pouco tempo para se dedicar aos seus estudos. Se você gostar desse vídeo, segue o meu perfil para não perder outros iguais a este. Queridos, a verdade é que é fundamental o estudo da lei seca para provas objetivas. Sabe aquele conceito antigo de decoreba? Aqui, nos concursos jurídicos, isso também funciona dessa forma. Um dos maiores erros que os concurseiros podem cometer é achar que o estudo da lei seca para concursos jurídicos é diferente do estudo da lei seca para concursos de nível médio e até de nível superior, analista e técnico, por exemplo, dos tribunais. É do mesmo jeitinho, ok? Ocorre que não está no radar de todos os concurseiros a importância que o estudo da lei seca tem também para as provas discursivas e até mesmo para as provas orais. Domi, como assim? Queridos, as organizadoras dos concursos, elas prevêem expressamente no espelho de correção para que você pontue integralmente uma prova discursiva que você mencione os dispositivos legais. Há examinadoras, por exemplo, como a Sebrasp, que elas detalham de tal maneira da seguinte forma: mencionou um artigo, ganha 0,1. Mencionou 2 artigos, pontua 0,2. Mencionou 3 artigos, pontua 0,3. O nível de detalhamento dessas provas é dessa forma. Já vi concursos da FCC da mesma maneira. Então, é fundamental que você também estude a lei seca para responder às provas discursivas. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso estudando desde o início através do nosso vademecum e mais, preparando o nosso vademecum para o dia das provas discursivas. Por que isso? Por que eu falo isso? E eu insisto com os meus mentorados e meus alunos que eles não devem estudar somente pelos aplicativos que facilitam o estudo da lei seca. Como assim, Domi? Existem alguns aplicativos que facilitam o estudo da lei seca sobremaneira. A verdade é que eles têm uma função maravilhosa. São aplicativos muito bons que facilitam o estudo tão cansativo que é o estudo da lei seca. A gente não pode negar. Mas a verdade é que, se você se acostumar a estudar somente pelos aplicativos, você não vai se acostumar a estudar com o teu vademecum, a ter intimidade com o teu vademecum, a ponto de você conseguir conversar com ele ao longo das tuas provas. Quando eu estudava para concurso, eu brincava que era só eu pensar que o meu vademecum abria na página certa. E é mais ou menos isso mesmo. Eu tinha contato diário com o meu vademecum, de modo que eu localizava alguns dispositivos sem mesmo precisar folhear. Como assim, Domi? No meu vademecum eu marcava a Constituição da República, por exemplo, eu tinha marcações no artigo 37, no artigo 100, no artigo 145 e no artigo 196. No meu vademecum eu colocava uns clipses pequenininhos nesses artigos e eu localizava somente com a mão. Tateando, eu já sabia que o primeiro, normalmente a Constituição vem logo na frente do vademecum, né? E aí o primeiro clipse, lá no cantinho do meu VAD, era o artigo 37, que trata da administração pública na Constituição da República. O segundo clipse, ele estava lá no artigo 100, porque na minha época eu estudava para as procuradorias e o artigo 100 trata das condenações da Fazenda Pública, pagamento através de precatórios. O artigo 145, Constituição Tributária. O artigo 196, saúde. Percebem o que eu estou falando? É esse nível de intimidade que você precisa estabelecer com o teu VAD. Isso vai te ajudar muito na hora da prova. As provas discursivas, elas, a cada dia que passa, elas estão mais extensas e aquelas 5 horas que normalmente são destinadas
a serem feitas as questões discursivas, elas invariavelmente são insuficientes. Eu tenho contato diário com os meus mentorados que estão sendo aprovados nos concursos mais difíceis do Brasil e eles me falam isso cada vez mais. Tanto para as provas objetivas quanto para as provas discursivas, o tempo destinado a essas provas é insuficiente. As provas são cada vez mais extensas, mais trabalhosas. De modo que se você tiver que procurar um dispositivo no teu vade-mecum que você nunca se deparou com ele, na hora da prova, a chance de você não conseguir chegar à última questão é muito grande. Percebe? Então, por isso é que eu falo. Quero estudar, não, Domi, eu preciso estudar pelos aplicativos de lei seca. Eu não consigo entender direito, eu não consigo organizar o meu estudo da lei seca. Eu preciso estudar pelos aplicativos. Você pode fazer isso num primeiro momento. Ao longo da tua jornada, o estudo da lei seca tem que ser no vade-mecum. Beleza? Domi, e para as provas orais? Você falou, abriu o vídeo dizendo que é importante também para as provas orais. Com toda certeza. O que acontece? Durante as provas orais, você vai ser arguído a respeito de temas específicos em que é de todo aconselhável que você faça uma introdução conceitual, trazendo um conceito doutrinário forte de um doutrinador de renome clássico e, ato contínuo, você traga dispositivos legais, dispositivos da jurisprudência e também o teu fundamento, um pouco de bom senso, uma crítica suave, a depender do teu cargo, por exemplo, se você estiver fazendo um concurso de defensor e tem uma jurisprudência um pouco mais, digamos assim, ruim para a defesa, e aí você faz uma crítica leve. Como assim, Domi? Vou te dar um exemplo agora recentíssimo. O STJ tinha afirmado que o mero fato de o suspeito correr ao avistar uma viatura não seria motivo suficiente para o ingresso na sua residência, sem o mandato respectivo. E aí vem o STJ, uma semana atrás, e diz o seguinte, olha só, se fugiu é justa causa suficiente, que a lei chama de fundada suspeita, para que se ingresse na residência na busca de uma situação flagrancial que motive uma prisão. Nesse caso, houve, sob o aspecto da defesa, uma menor proteção dos nossos assistidos. Então, é de todo aconselhável que, numa indagação a respeito desse tema, que o examinando, o candidato, diga que, a despeito de o STJ ter entendido nesse sentido, o STF entendeu no sentido contrário, lamentavelmente, entendeu no sentido contrário, afirmando que, sim, a fuga imediatamente após avistar uma viatura da polícia motivaria o ingresso numa residência. É sobre isso. E aí você traz uma criticazinha bastante suave. Fujam das paixões durante os concursos. Depois você mostra todo o teu amor àquelas questões. Enquanto concurseiro, a sobriedade é o que se espera do concursando. Pois bem, isso é o mundo ideal, mas existe o mundo de fato, o mundo real, o mundo que acontece no dia a dia. E todas as vezes que eu falo sobre isso, eu trago o exemplo de uma colega minha de concursos que a gente fez a prova da defensoria junto, né? Nós saímos de 4 em 4 para fazer as arguições. Eu vou deixar para falar sobre isso num outro vídeo, se você pegar e comentar aqui embaixo, dicas de prova oral, aí eu vou pegar e vou mostrar para vocês como é que é o layout de algumas provas orais. E aí eu detalho sobre isso. Mas a verdade é que a cada 4 candidatos saíam por vez e eu saí junto com a Isabel, de modo que as perguntas que foram feitas para ela foram feitas para mim também. Ao terminar a prova, do lado de fora, já do local de prova, eu perguntei, e aí, Bel, o que você achou da questão de processo penal, das questões de processo penal? Ela, Dominoni, eu não sabia nada. E todas as vezes que eu não sei nada, eu declino o que está no CPP. E aí sai o resultado da nota da Maria Isabel, o resultado dela, nota estrondosa. Né? A minha nota foi 6 e pouco, a dela foi 9. E ela, segundo ela me afirmou, falou só o que estava no CPP. Só com todas as aspas. É exatamente isso que eu quero tratar aqui com vocês.
na hora da prova, se apertar, você não souber o conteúdo doutrinário, não souber o conteúdo jurisprudencial, você vai declinar o conteúdo legal e você vai pontuar. Pode não pontuar tudo, mas pode pontuar o suficiente para te levar à aprovação do concurso. E eu vou dar mais um exemplo agora. Eu acabei de concluir o treinamento para a magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo, cargo de juiz de direito do Estado de São Paulo. O concurso terminou agora, no mês passado. Uma das arguições que eu fiz com um aluno meu, eu levei para ele e perguntei a ele, fiz uma pergunta para ele a respeito do conceito de deficiência auditiva. Falei, doutor, o que o ordenamento jurídico brasileiro considera como deficiência auditiva? E aí ele me fez, tentou responder, deu a resposta dele, e aí nos comentários, que logo depois que eu faço as arguições, eu faço comentários acerca da resposta do aluno e da resposta que eu esperava. E aí eu falei para ele, Matheus, eu esperava que você introduzisse essa questão trazendo a divergência doutrinária e até divergência jurisprudencial então pacificada a respeito da distinção entre a deficiência auditiva unilateral e bilateral. Para o STJ, existe um entendimento sumulado no sentido de que, para possibilitar ao candidato concorrer nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, a surdez tem que ser bilateral. Ou seja, se a pessoa é surda somente de um ouvido, ela não poderia concorrer na condição de pessoa com deficiência nas cotas exclusivamente destinadas às pessoas com deficiência. Ocorre que, tem sempre um ocorre que, em dezembro do ano passado, houve uma reação legislativa, isso é uma expressão jurídica, ok? Houve uma reação legislativa a esse entendimento simulado do STJ e o Congresso Nacional aprovou uma lei dizendo que, para efeito de caracterização de deficiência, a deficiência auditiva pode ser unilateral ou bilateral. Beleza? Essa era a resposta que eu esperava. Obviamente, eu fiz ainda algumas indagações, perguntando a ele se havia previsão expressa no Estatuto da Pessoa com Deficiência ou no Tratado Internacional que trata dessa matéria também, e não há. Especificamente em relação à surdez, não há. A deficiência auditiva absolutamente não tem nenhuma previsão. E, enfim, o papo desenvolveu, eu falei que a questão poderia cair numa determinada matéria. Lá no TJ de São Paulo havia uma previsão de um direito da antidiscriminação, é um direito que vem ganhando corpo nos concursos jurídicos. Enfim, quando chega nesse mesmo dia, no final do dia, o Matheus me manda uma mensagem no Zap dizendo assim, professor, acertou em cheio a questão da deficiência auditiva. Só que o examinador ele foi além na prova oral. Ele perguntou expressamente na prova oral qual era o conceito legal de deficiência auditiva. Percebam, quando eu comecei a falar da importância do conteúdo da legislação para efeito de resposta nas provas orais, o que eu falei? Fica como um coringa. Por quê? Não sei o que a doutrina fala sobre o tema, não sei o que a jurisprudência fala sobre o tema, vai no código e declina a lei seca. Constituição, códigos, legislação seca. Ocorre que, no TJ de São Paulo, a pergunta foi na cabeça, foi específica. A pergunta que o examinador fez foi, doutor, qual é o conceito legal de deficiência auditiva? Ou seja, ele queria saber se o candidato, agora no mês de junho, julho de 2024, sabia que existia uma lei de dezembro de 2023 prevendo o conceito legal de deficiência auditiva. Percebem o que eu estou falando? Percebem a importância desse estudo? Também para as provas orais, também para as provas discursivas. É sobre isso que a gente trata aqui nesse canal. Sobre aspectos que não estão dentro do radar da imensa maioria dos concurseiros. É por isso que você não pode deixar de assinar o meu canal aqui do YouTube, clicar no sininho para não perder
outros conteúdos iguais a estes. Fiquem com Deus, contem sempre comigo. Grande abraço.